É, Timóteo foi um servo de Deus que trabalhou pela Igreja do Senhor lá no primeiro século, uma pessoa comprometida com a palavra, uma pessoa comprometida com o crescimento da igreja. Mas Timóteo precisava, como todos nós, aprender mais de Deus, ser orientado segundo a vontade de Deus. E Paulo é usado como instrumento do Senhor para isso. Então, ele escreve essas duas cartas a Timóteo, a esse líder Timóteo, né, esse pastor da Igreja de Cristo naquela época, e nós temos muito a aprender com essas duas cartas. Então, no capítulo 1, no versículo 7, o apóstolo Paulo diz a Timóteo o seguinte, e a nós todos, né, porque toda a Bíblia serve para a edificação de toda a igreja do Senhor em todos os tempos. Ele diz assim: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E é sobre moderação que nós vamos falar muito na lição de hoje. Nós já falamos nas demais lições dessa revista sobre outros princípios que nós precisamos desenvolver na nossa vida de servos de Deus. A revista trata sobre o caráter cristão, como é o caráter do verdadeiro servo de Cristo. Então, até aqui nós estudamos muito a respeito da misericórdia, da benignidade, da fidelidade que um servo do Senhor deve ter a Deus e ao próximo, né? A lição passada falamos sobre fidelidade. E hoje nós trataremos sobre domínio próprio. O domínio próprio também faz parte do caráter, do novo caráter que nós recebemos a partir do momento que o Espírito de Deus entrou na nossa vida. E isso aconteceu quando nós reconhecemos Jesus como o único e suficiente Salvador. A palavra de Deus diz que quando alguém se arrepende dos seus pecados, se converte, se volta para Deus, crendo no Filho de Deus como o único Salvador, como aquele que se deu na cruz com o objetivo de nos perdoar os nossos pecados, né? Ele estava ali nos substituindo, ele que é santo, perfeito, justo, estava substituindo pecadores que somos nós. Então, ele estava pagando pelas nossas culpas. Então, quando o ser humano crê nisso, deposita confiança para a sua salvação no Salvador único que é Jesus, acontece um novo nascimento na vida dessa pessoa. E ele recebe como presente da parte de Deus o Espírito Santo. Então, essa pessoa que recebe o Espírito Santo em sua vida, ele passa a ter, a partir daquele momento, um novo caráter. E o caráter dessa pessoa é um caráter que tem como princípios o caráter do próprio Cristo, o caráter do Mestre, o caráter do nosso Salvador. Então, faz parte do caráter cristão, desse novo jeito de viver do cristão, desse novo jeito de pensar a vida do cristão, faz parte disso o domínio próprio. Também, além da fidelidade, da benignidade, de tudo que nós estudamos nas lições anteriores dessa revista. E é sobre isso aqui que nós vamos tratar muito nessa lição. Então, o apóstolo Paulo chama aqui nesse texto a atenção de Timóteo a respeito do que o Espírito Santo traz, né, produz na vida do cristão. Ele diz que ele fala sobre o amor,
ele fala sobre o poder de testemunhar do Evangelho, o poder de viver uma vida vencendo, né, as tentações. Precisamos ter poder para isso, é o Espírito Santo que nos dá. O poder, né, de vivermos a vida que Cristo tem para nós, que Cristo requer de nós, que Ele deseja que tenhamos. E ele fala sobre moderação. E essa palavra moderação aqui é sinônimo de domínio próprio. Tá ok? Então vamos ler o que é que o autor da revista aqui traz na introdução. Ele diz assim: não há nada mais saboroso ao paladar do que uma comida temperada ao nosso gosto, equilibrada. O ethos cristão, lembre de ethos, né? Que tem a ver com a palavra ética, deve também manter um sábio equilíbrio em seu tempero. E depois ele diz assim: o equilíbrio na vida cristã é chamado de domínio próprio. Então, pense aí na palavra equilíbrio relacionada a domínio próprio, que é a capacidade de controlar os nossos desejos mais profundos. Então, domínio próprio é a capacidade de controlar os nossos desejos mais profundos. Estou chamando de desejo profundo, diz o autor aqui, aquele lugar no coração que guarda o que temos de mais ambicionado por nós. E o desejo mais profundo aqui, aquele lugarzinho, aquilo que trazemos lá no fundo do nosso coração, que tem a ver com aquilo que nós mais desejamos, aquilo que nós mais ambicionamos. Às vezes, o que se revela na superfície é mais fácil de controlar. Aí ele dá um exemplo aqui, para a gente entender melhor. Ele diz assim: você pode conseguir passar sua vida inteira de casado sem se relacionar fisicamente com outra pessoa além de seu cônjuge, além do seu marido ou além da sua esposa. Ele diz que quem é casado pode passar a vida toda sem adulterar, sem ter um relacionamento, por exemplo, extraconjugal, né? Viver casado e não trair nunca o marido ou a esposa. Ou a esposa, no caso. Mas você conseguirá manter-se afastado de relacionamentos emocionais, mentais ou cobiçosos, mantendo a pureza em seu coração? Você pode fazer isso? Ele diz assim, ele pergunta aqui. Porque uma coisa é você vencer a tentação de ter um relacionamento extraconjugal. Outra coisa é você não se deixar levar pelo desejo lá dentro do seu coração, às vezes, de cometer um adultério e ter pensamentos adúlteros, entende? E se envolver a nível emocional com outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Ele aqui está fazendo uma diferença. Ele diz que é mais fácil você vencer a tentação de ter um relacionamento físico do que se envolver, do que vencer a tentação de ter um envolvimento a nível lá de dentro do seu coração. Então, dizer não a uma tentação objetiva é mais fácil para alguns, mas dizer não a um desejo profundo que só você e Deus conhece é, por vezes, perturbador. Então, aqui ele só deu um exemplo, né? Mas é óbvio que tem muitas outras coisas que a gente poderia usar como exemplo, que está, às vezes, lá dentro do nosso coração e é algo que desagrada a Deus, está lá dentro de nós. E que, se nós não tivermos domínio próprio, a gente se deixa levar por esses sentimentos, esses desejos que estão lá dentro do nosso coração e que não tem a ver com a ética cristã, não tem a ver com o exemplo de Cristo. Então, o domínio próprio é o domínio dos desejos
E é uma característica marcante e essencial do ethos, ou seja, da ética de uma pessoa crente e piedosa. Assim como João diz que é impossível alguém se considerar cristão sem demonstrar amor pelo próximo. Vocês sabem que o apóstolo João, ele é bem taxativo nisso, né? Que não tem como alguém dizer que ama a Deus sem amar o próximo, a quem está vendo. O apóstolo João fala isso, afirma isso. Então, aqui o autor está dizendo que é impossível existir também cristão sem domínio de si e de seus desejos profundos. Então, faz parte mesmo da característica de um verdadeiro cristão, o domínio desses desejos. Assim como faz parte característico de um verdadeiro cristão, demonstrar amor pelo próximo, querer para o próximo aquilo que você quer para si mesmo. Essa é a orientação de Jesus, que nós devemos fazer pelo outro aquilo que nós desejaríamos que alguém fizesse conosco, né? Sempre tendo o amor próprio como referência ao amor que nós devemos ter ao outro. Então, a marca fundamental nele é a negação de si mesmo e a morte diária para aquilo que nos afasta de Jesus. É simplesmente impossível seguir a Jesus sem controlarmos nossos impulsos. Interessante essa afirmação aqui, né? Então, eu creio que quando Jesus fala de negar-se, né? Dessa autonegação, Jesus está falando sobre isso. E Lucas, capítulo 9, 23, tem essa palavra de Jesus. Eu queria que você abrisse sua Bíblia para a gente ler esse texto. Lucas 9, 23. Dizia a todos, isso Jesus falando, viu, irmãos? Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Percebem aqui? Jesus está falando justamente sobre esses desejos profundos, essa tendência, né, ao pecado que todos nós trazemos na nossa carne, no nosso ser, porque somos descendentes de Adão e Eva, já nascemos com essa inclinação para o pecado. Então, Jesus disse que nós deveríamos nos negar e nós deveríamos tomar a sua cruz e segui-lo, justamente falando sobre essa negação. É simplesmente impossível seguir a Jesus sem controlar os nossos impulsos. Ele estava justamente falando sobre esse controle dos impulsos, né? É uma luta diária, aquela luta que a gente vem se referindo a ela, que Paulo ele soube descrever muito bem, né? Uma luta entre a carne e o espírito. Ele dizia que tinha essa luta em sua vida. E nós sabemos que ela existe mesmo, porque nós passamos por ela todos os dias. Então, quando é, nós controlamos esses impulsos, a gente está vencendo a carne. Uma pessoa com domínio próprio tem discernimento espiritual e uma visão ampla de sua vida. Este poder de visão e discernimento que recebemos do Espírito Santo é para focar nossa visão míope e opaca das coisas espirituais, convergindo para o lugar certo, a pessoa de Cristo, de quem não podemos tirar os olhos. Então, nós devemos sempre olhar para Jesus. Ele é o nosso exemplo maior. E cada vez que olhamos para ele, sentimos desejo de vencer mesmo, de controlar esses impulsos, não é, irmãos? Ao recebermos o Espírito, recebemos a restauração da visão e não mais precisamos tatear as coisas para entendê-las.
O Espírito Santo, ele abre o nosso entendimento a respeito de tudo. Ele nos dá a visão certa a respeito da vontade de Deus para nós, nós, igreja. Ele nos dá a visão certa da nossa condição espiritual. Ele nos dá a visão certa de como essa luta existe, em relação a essa luta que existe, para que a gente esteja preparado para vencê-la cada dia com o poder de Deus, através do poder do Espírito Santo que nos foi dado. Ao recebermos o Espírito, recebemos a restauração da visão e não mais precisamos tatear as coisas para entender as coisas. O conhecimento do Espírito vai inundando nossa alma e nossa mente, fazendo-nos conscientes do reino de Deus e sábios para entender as relações que vivemos neste mundo, sejam materiais ou não, visíveis ou invisíveis. Como é importante esse discernimento que o Espírito Santo nos dá. Nós estamos caminhando, irmãos, na nossa vida, nós estamos caminhando no claro, vendo a realidade das coisas através da ótica certa, que é a palavra de Deus, e sob a iluminação do Espírito Santo. Nós não caminhamos como se estivéssemos nas trevas, no escuro. Você já tentou caminhar no escuro? Você já tentou caminhar na sua casa num dia em que falta energia? Como é horrível. A gente sai tateando, a gente sai tocando nas coisas sem saber direito por onde estamos andando. E temos muita possibilidade de sofrermos até um acidente, né? Porque não vemos, não estamos vendo o caminho. Então é assim que aquele que não tem o Espírito Santo vive. É dessa forma. Não está vendo o caminho certo a seguir, né? Vive sem a luz de Cristo. Mas nós, igreja do Senhor Jesus, não. Nós, cristãos, nós temos a iluminação do Espírito Santo para compreendermos, para percebermos a realidade das coisas e para tomarmos as decisões certas a cada dia, porque o Espírito nos conduz, ele ilumina a nossa vida, o nosso caminho. Como é maravilhoso, não é? O Espírito Santo nos dá vida e poder, nos convence dos nossos pecados e é a garantia de nossa salvação. É o nosso consolador. Como a ação do Espírito na nossa vida é essencial, como é importante. Ele nos convence quando pecamos de que precisamos de arrependimento, de conserto, de seguirmos a orientação da palavra de Deus, né? E ele nos dá força para seguirmos essa palavra, como eu já disse, ele nos reveste do poder de Deus. Ele é a garantia da nossa salvação, a presença dele no nosso coração é a garantia de que fazemos parte da igreja, do povo de Deus, daqueles que viverão com o Senhor por toda a eternidade. E somos também, através da ação do Espírito Santo, impelidos a agir em favor do Evangelho e controlarmos os nossos desejos, até mesmo aqueles desejos mais profundos e que não agradam a Deus. Estão lá dentro, às vezes, do nosso coração, mas não são compatíveis com a nova vida que temos em Cristo, com o novo caráter que temos, que recebemos de Cristo. Adquirimos a capacidade de vencermos essas tentações, sabe? E através da ação do Espírito Santo. Romanos 6, o apóstolo Paulo escrevendo a igreja de Roma, lá no capítulo 6, versículo de 1 a 10, ele fala sobre isso. Eu gostaria que você abrisse também sua Bíblia nesse texto, para que a gente possa ler. Romanos, capítulo 6, versículos de 1 a 10. Diz assim, ó: que diremos, pois?
permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. O apóstolo Paulo está fazendo a igreja aqui refletir, não é? Sobre essa nova vida que a igreja tem, sobre esse novo caráter que os cristãos têm. E fala aqui de morte, morte para o pecado. Vão prestando bem atenção nessas palavras, viu, desse texto. Como viveremos ainda no pecado? Nós, os que para ele morremos. Ou, porventura, ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Outra palavrinha, outra frase aí que requer nossa atenção. Morrer primeiro para o pecado, já morremos, vivemos agora em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele, com Cristo, na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Nós, cristãos, não servimos ao pecado como escravos. Antes éramos escravos. Antes de Cristo entrar na nossa vida, nós estávamos entregues ao pecado. Nós pecávamos sem nem perceber. Estávamos totalmente voltados para as coisas que desagradam o coração de Deus. Mas agora, depois que Cristo entrou na nossa vida, não. Nós podemos até pecar. É porque somos pecadores, erramos, sim, falhamos, mas não estamos escravos, não, do pecado. Nós lutamos contra o pecado todos os dias, né? E nós lutamos com o poder de Deus em nosso favor. Então, continuando o texto, diz assim: porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Nós vivemos também para Deus em Cristo Jesus, né? Então, aqui o apóstolo Paulo está usando o símbolo da morte. Claro que nós não morremos fisicamente. Ele está usando esse símbolo, essa metáfora, para dizer que quando fomos batizados, o batismo é uma semelhança de morte, né? Nós somos envolvidos com a água, seja por imersão em algumas igrejas ou por aspersão. Na igreja presbiteriana nós usamos o batismo por aspersão, mas de uma forma ou de outra forma, o batismo é um símbolo. A água envolve, não é? Envolve o que está sendo batizado, como se ele tivesse morrendo. E aí, depois ele, simbolicamente, né, porque a gente está fazendo paralelo com morte física, ele, após o batismo, ele está como se nascendo de novo para uma nova vida,
uma vida agora direcionada por Cristo, que vai refletir a glória de Cristo. É uma vida que não vai ser mais escrava do pecado, mas ela vai servir a Deus em novidade de vida, como diz o texto aqui. Em novidade de vida. Então, o cristão, ele é um privilegiado. Ele é um privilegiado porque ele nasce de novo por conta daquilo que Jesus fez por ele na cruz do Calvário. E, em primeiro lugar, né, a salvação foi nos dada por Jesus, através da sua morte na cruz. E ele é um privilegiado também, porque esse novo nascimento, essa regeneração, esse recomeçar, né, de vida, agora para a glória de Deus, também é uma ação da parte de Deus através do Espírito Santo em nós. Nós não teríamos força para fazer nada disso sozinhos. As nossas boas obras, por melhores que fossem, não têm poder de salvação. Então, as nossas boas atitudes não têm poder de salvar. E também, se fosse para seguirmos as orientações de Deus, vivemos em novidade de vida pela nossa própria força, pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio esforço, sem o poder do Espírito Santo, sem a condução do Espírito Santo, sem a ajuda do Espírito Santo, também não daria certo. Nós não conseguiríamos. Então, nós temos a salvação, temos a dádiva do Espírito Santo, né? Temos as promessas de Deus, temos a palavra de Deus, que nos fortalece a cada dia, os meios de graça, né? Os meios de graça, a ceia do Senhor, todo um aparato que o Senhor disponibilizou para nós, para vivermos em novidade de vida, crescendo a cada dia, com uma nova ética. E nessa nova ética, nós temos aí, e hoje estamos estudando sobre isso, essa moderação, essa capacidade, né, de controlar os nossos impulsos, de controlar, às vezes, essas coisas que estão lá dentro do coração, que não agradam a Deus, de termos domínio próprio. Então, vocês percebem que tudo vem de Deus? Tudo vem de Deus. Em última análise, o domínio próprio também, essa capacidade de ter domínio próprio vem dele. Então, falando sobre o contexto aqui, o apóstolo Paulo, ele escreve a Tito também, falando sobre isso. Não só a Timóteo, mas a Tito. E o instrui quanto à eleição de presbíteros. Ele diz que os líderes da igreja, e esses líderes, nós sabemos que devem representar o ideal para os demais crentes. Então, o líder ele tem uma responsabilidade grande diante da igreja de Cristo, seja ele quem for, né? E eu não vou colocar essa liderança apenas, não vou dizer que apenas o pastor é um líder na igreja. Existem outros líderes na igreja. Todo aquele que dentro da igreja tem a missão de ensinar alguém, até um professor de escola bíblica, infantil, ele é um líder na igreja. Ele está ali e com a responsabilidade de, antes de ensinar, né, a teoria, a palavra, ele tem a responsabilidade de viver aquilo que ele ensina, porque ele é um referencial para os seus liderados. Ele é um referencial para aquelas crianças, exemplo, né, que estão sendo ensinadas.
Então, assim, o apóstolo Paulo aqui está se referindo a presbíteros mesmo, aos pastores, mas eu estou ampliando isso para a gente refletir. Então, todos nós que ensinamos, eu sou uma liderança na igreja, porque eu estou ensinando a palavra de Deus para vocês. Então, se eu estou ensinando a palavra de Deus para vocês, eu tenho uma responsabilidade grande diante de Deus de viver aquilo que eu estou ensinando para vocês, porque eu sou referência, né? Então, o apóstolo Paulo, ele tinha preocupação de que os pastores, né, os presbíteros, que é a mesma coisa da igreja de Cristo naquele período, fossem bem escolhidos, fossem escolhidos a partir de alguns critérios. E aí o apóstolo Paulo ele escreve para Tito e escreve também para Timóteo, dizendo quais são os critérios, o que é que tinha que ter na vida desses homens para que eles pudessem se tornar pastores das igrejas, né? Naquela época. Isso serve para a igreja de Cristo sempre, né? Foi direcionada a priori para aquele momento, mas a Igreja de Cristo deve seguir essas orientações sempre. Então, ele escreveu aqui em Tito, capítulo 1, versículo 8, e os irmãos podem abrir suas Bíblias aí para a gente ler. Tito, são dois textos, viu, que nós leremos. Nós vamos ler o de Tito, capítulo 1:8, versículo 1:8, e 1 Timóteo 3:2 e 3. Então, Tito 1:8 diz assim: Antes, hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Falando sobre o perfil desses homens, né? Que eles deveriam ser. E aqui ele fala antes, no versículo 7, eu acho que é até bom que a gente leia, ele fala dos bispos, né? Bispo é um líder também na igreja, era também um pastor da igreja. Então, porque eles pensavam que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si. Então, ele termina falando sobre o domínio de si, o domínio próprio aqui. E aí, voltando um pouquinho para Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 3, 2 e 3, ele dá essas mesmas orientações. Ele diz assim: pois os homens, 3, 2 e 3. Não, errei aqui, viu? É 1 Timóteo. 1 Timóteo 3, 2 e 3. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Então, vendo aqui, ele usa, em vez de ele usar a palavra domínio de si ou domínio próprio, ele fala temperante.